A todos a paz do Senhor. O canal Teologia Cristã em Foco traz a pré-aula de número 3, Classes de Jovens. O título é A Realidade Bíblica do Pecado. O texto principal está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos ler nesse instante. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se, deixe aí o seu like, seu comentário, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas postagens, nenhum de nossos vídeos. Eles chegarão em primeira mão para você. O texto bíblico está em Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 18. Daqui a pouquinho nós vamos fazer essa leitura. Agora, nós temos aqui um texto principal antes da leitura bíblica e eu gostaria de refletir com você. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado ele é universal, atingiu a todo ser humano. Por isso que Romanos capítulo 3, versículos 9 a 18, diz o seguinte: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da luz, e não há temor de Deus diante de seus olhos. Prezados jovens, amigos, irmãos, vocês que são simpatizantes da IBD, vocês que frequentam a escola bíblica dominical, esse tema para esta semana, esse título que traz esse estudo maravilhoso, a realidade bíblica do pecado, chama muita atenção, porque nós estamos vivendo em um mundo que está mergulhado no pecado. O mundo está extraviado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz Romanos 3:23. Mas quem pode nos livrar desta morte? Quem pode nos livrar da condenação eterna? O Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário. Neste primeiro tópico aqui, vamos ver o que é pecado. Muitos definem pecado como errar o alvo, inimizade contra Deus, desobediência total. Uma das características do pecado é obscurecimento do entendimento humano. O homem está cego, o homem vive errante, sem encontrar a luz de Deus. Somente por intermédio de Jesus Cristo, o homem pode recuperar essa condição de restaurado. Só Jesus pode libertar o homem que está mergulhado no pecado. O conceito bíblico de pecado é que o mal veio sobre o ser humano por causa da desobediência. E nós observamos que quando Adão e Eva pecaram contra Deus, então veio a morte espiritual e também, consequentemente, a morte física. Todos estão agora debaixo do pecado devido ao primeiro pecado daquele casal e, consequentemente, passou a toda a humanidade. Na verdade, o pecado ele é anterior ao Éden.
mas no Éden a serpente ela transmitiu isso através da obediência, da desobediência daquele casal. Então o pecado atingiu a raça humana pela tentação ali no Éden. Quais foram as consequências do pecado? Primeiro veio a morte espiritual, entendeu? Deus expulsou aquele casal do jardim do Éden e veio, consequentemente, a degradação do ser humano. O homem enveredou-se pelo pecado e se obscureceu em seu entendimento e agora realmente passa a viver longe de Deus. Aquela comunhão foi cortada. Mas a palavra de Deus diz que Deus, o Senhor, não nos abandonou nos nossos erros e pecados. Deus sempre buscou restaurar o homem. E a Bíblia diz que o ser humano começou a invocar o nome do Senhor. Ainda ali no Antigo Testamento, nós observamos que Enoque buscou a Deus e agradou tanto a Deus que Deus para si o tomou. Enoque é realmente um tipo da Igreja de Cristo, porque foi tomado e foi arrebatado para Deus. Assim, a Igreja do Senhor, ela vive na esperança do arrebatamento, porque nós cremos nestas verdades bíblicas. As consequências do pecado vieram sobre o ser humano e nós temos a cegueira, nós temos as enfermidades, nós temos as misérias, as mazelas deste mundo. O homem mergulhou num caos e vive distante de Deus. O inimigo das nossas almas, que é o diabo, aproveitou-se dessa situação e escravizou o ser humano. Muitos agora vivem sob o domínio de Satanás, porque estão vivendo no reino das trevas, em obediência ao príncipe das trevas. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo e salvar o homem dessa destruição. As consequências realmente vieram para o ser humano: desobediência e, por fim, a perdição eterna. Porém, o Senhor Jesus Cristo ele veio para salvar. Quando Jesus teve um encontro ali com Zaqueu, ele disse: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o ser humano precisa ser restaurado e Jesus restaura através do seu sangue remidor, do seu sacrifício na cruz. O homem pode ser liberto, salvo, restaurado, para ter novamente comunhão com Deus. O pecado é real e pode levar realmente as pessoas à perdição eterna. Só Cristo pode anular essa condenação enquanto o homem vive, porque se morrer no pecado, segue-se o juízo. O homem precisa tentar para buscar esta salvação de Deus através de Cristo Jesus enquanto vive, enquanto está vivo. Então, essa lição dos jovens, lição de número 3, a realidade bíblica do pecado, traz um alerta. O pecado é mortal. O pecado é como um veneno de serpente. Pior do que isso. O pecado leva à perdição eterna para bem longe, bem distante de Deus. Nós queremos fazer um apelo a todas as pessoas que estão ouvindo e vendo esse vídeo, que pense na sua situação espiritual. Só Jesus Cristo salva. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você pode ser salvo através de Cristo Jesus, e esta é a promessa bíblica: todo aquele que nele crê será salvo. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, tomai o meu jugo, que é suave e leve, e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave e seu fardo é leve. Então ele manda tomar esse jugo e esse fardo que é leve, para você agora viver em obediência. O fardo do pecado é pesado. Até nós enrolamos a língua aqui, né? Então o fardo do pecado é pesado, mas
o jugo de Jesus, não é? Os mandamentos do Senhor são leves, não são pesados. Você pode obedecer e pode acertar o caminho da vida, o caminho do céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A todos, nosso muito obrigado. Obrigado por sua atenção. Até um próximo vídeo. Deus em Cristo abençoe sua vida e saiba que o pecado ele pode levar à ruína eterna, mas Jesus é o Salvador. Enquanto você tem vida, tem esperança, e aceite a Cristo como Salvador e viva feliz com Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar na tua presença. Louvamos e engrandecemos o teu nome, porque digno és de receber a honra, a glória e o louvor para sempre. Fica conosco, nós te pedimos a tua bênção e assim te agradecemos desde agora e para sempre. Amém.